A última integral que nós vamos ver é a integral de volume. Então, a integral de volume do escalar ou do campo escalar, ρv, já para utilizar uma nomenclatura que nós vamos utilizar no início do eletromagnetismo, sobre o volume V, então dado um certo volume, é definida como a integral tripla, aqui o símbolo, os três símbolos de integral representam então a integral do volume, ρv dV. Se vocês lembram lá das nossas definições de grandezas de elementos diferenciais, o dV é sempre um escalar. Então, por exemplo, em coordenadas cartesianas, dx, dy, dz multiplicados resultam em um volume diferencial. Digamos que eu queira calcular o volume de um certo objeto. Basta que eu tenha então conhecimento desse dV e que eu saiba as dimensões, colocando aqui então nos limites de integração se tem, por exemplo, o volume de um determinado objeto de formato qualquer. Desde que, claro, se tenha as equações para definir esse dV. Tá? Nós vamos utilizar coordenadas cartesianas cilíndricas ou esféricas, então só temos três possibilidades de escolhas de dV. Basta vocês olharem lá nos formulários que vocês têm então acesso a esse dV nos três sistemas de coordenadas. ρv é uma grandeza escalar que pode representar, por exemplo, uma densidade. Então, inclusive é um exemplo numérico que eu quero mostrar para vocês o quanto esse valor do ρv vai afetar o cálculo dessa integral. E em eletrostática, ou de uma forma geral utilizando campos elétricos, nós podemos associar esse ρv a uma densidade volumétrica de cargas, como nós vamos ver mais adiante. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo mais simples. Seja a densidade de um objeto dada pela função escalar ρv igual a z ao quadrado quilogramas por metro cúbico. Então, tem uma função escalar que define como esse objeto é distribuído em termos da sua densidade, como a sua massa é distribuída. Claro que é um exemplo hipotético aqui. Tá? Então, calcule a massa do objeto em quilogramas se as dimensões em x, y e z ficarem nos limites de 0 até 1. De que forma nós podemos calcular isso? Bom, o que eu trouxe aqui nessa figura é uma ideia de como seria essa distribuição da massa, ou como é a densidade. Quando z é zero, nós temos uma densidade zero. Então, é como se esse objeto aumentasse a sua densidade de forma quadrática conforme aumenta a variável z. Por exemplo, aqui em 1, em z igual a 1, a densidade do objeto nesse ponto é 1 kg por metro cúbico. Aqui para baixo, então, é menor. Como nós faremos para calcular a massa total? Basta calcular a integral de volume ρv dV. As dimensões também têm que fechar. Tá? O sistema de unidades também tem que... O cálculo, utilizando as unidades, vai nos levar até o resultado correto. Então, vamos lá. Integral de volume ρv dV. Como se calcula isso? Os limites tanto em x quanto em y e z são de 0 a 1, essa integral. ρv é simplesmente a função escalar, z ao quadrado. dV em coordenadas cartesianas é dx, dy, dz. Então, basta que calculemos essa integral para chegarmos no resultado. Então, dx, x, dy, y, z ao quadrado dz, z
ao cubo sobre 3. Então calculamos a integral, agora basta substituir os limites de integração. 1 menos 0 em x, 1 menos 0 em y, 1 ao cubo sobre 3 menos 0 na variável z. Então, essa integral ρv dv é igual a 1 vezes 1 vezes 1 terço. 1 terço. As unidades, z é quilogramas por metro cúbico. Multiplicando 3 unidades de distância em metros, dá metro cúbico. Então, o resultado final é em quilogramas. É a massa desse objeto, cuja densidade é z ao quadrado, quilogramas por metro cúbico, e as dimensões variam em x, y e z de 0 a 1. Então, nesse metro cúbico, tem uma massa de 1 terço, né? 0,333 quilogramas. Nós utilizaremos esse tipo de integral não para calcular massa, mas sim para calcular, por exemplo, a carga contida numa certa região do espaço. Então, em eletrostática, ou de uma forma geral, considerando campos elétricos, nós utilizaremos uma densidade volumétrica de cargas e em um certo volume nós temos condições, então, de calcular, por exemplo, a carga total numa região do espaço. Tá? Essa vai ser a nossa principal aplicação na integral de volume. E ela está relacionada diretamente com a divergência do campo, de um campo vetorial. Nós podemos associar, então, essa função escalar com a divergência de um campo. Vocês então verão que isso tem um significado físico interessante associado ao teorema de Gauss também.